Cultura é tudo. Mas quando é tudo também pode ser nada também, né? Cultura é a interpretação do mundo, é como nos localizamos no mundo e como agimos para mudá-lo também. Eu diria que a marca da cultura brasileira é não ter um caráter único e definido. Mas isso foi percebido pelo Mário de Andrade, no Macunaíma, quando ele escreveu Macunaíma, que as pessoas interpretaram mal, interpretaram do ponto de vista moral, quando ele diz Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Na verdade, ele mesmo explica isso na terceira ou quarta edição do livro dele, num prefácio, em que ele demonstra que essa falta de caráter do Macunaíma, do herói brasileiro, é exatamente porque o caráter brasileiro está em formação. Eu diria que a cultura brasileira ela pode ser definida como transversal e intercultural, ou seja, nós misturamos todas as culturas numa só. E gostamos disso também, dessa mistura. O Brasil ele tem passado por um período de profunda inclusão social, isso é inegável. Mais pessoas tiveram direito e acesso a bens e serviços que até alguns anos não tinham. No entanto, nós temos diminuído muito pouco a nossa desigualdade. E essa inclusão social ela tem sido tratada sobretudo como uma inclusão a partir do consumo, do ter coisas. A cultura, ela assume um papel estratégico, assumiria um papel estratégico, exatamente porque ela pode apresentar o componente da emancipação, para além da inclusão social. E eu diria que isso é fundamental para um país que queira dar um salto no seu processo de desenvolvimento e que esse desenvolvimento seja sustentável e não selvagem, banalizador, vulgarizador, como o que a gente tem visto hoje, que se reflete inclusive em ações do comportamento cotidiano, como nós estamos vendo essa banalização da vida, agora jovens, meninos, adolescentes matando de forma hedionda tanta gente, não é? Isso acontece porque a gente está perdendo o sentido da vida, o sentido do relacionamento em sociedade e só se trabalhou essa perspectiva do ter coisas, do consumo. Claro, foi isso que eu busquei quando pensei o Cultura Viva e os pontos de cultura. É a busca da singularidade na multidão, é isso. Em que se faz uma combinação entre identidade e alteridade. A identidade ela é essencial, sem ela nós não temos os pés bem fincados para definir quem nós somos, para seguir adiante, para estabelecer um roteiro de vida. Mas só a identidade não basta, porque a identidade também remete ao fundamentalismo e aos fundamentos. E aí você fica cerrado, fechado em suas verdades acabadas. Eu diria que a grande ameaça do século XXI está exatamente nessas verdades acabadas, no fundamentalismo, que a gente vê que inclusive tem penetrado muito no Brasil de forma através do fundamentalismo religioso, sobretudo, mas não só. E a prática da alteridade é a capacidade que as pessoas têm de se ver no outro. Elas se perceber no outro por mais diferente que ele seja. Eu diria que é exatamente da combinação entre identidade e alteridade que nós poderíamos estabelecer uma nova forma de mediação da vida em sociedade, que é a solidariedade. A solidariedade, todas as ações humanas, ela é resultado também de exercícios práticos, cotidianos, em pequenas coisas. Daí a ideia do ponto de cultura mesmo, que é um pequeno ponto, né? E ela tem que ser praticada constantemente. Essa busca de se perceber
no lugar do outro. Mas para que isso aconteça, há que ter um diálogo. Há que ter o índio pelo índio, o menino da favela pelo menino da favela, falando na primeira voz, com protagonismo, que é um dos elementos chaves para entender a própria construção da política pública do Cultura Viva e dos pontos de cultura, que é o tripé autonomia, protagonismo e gerando empoderamento social. Essa é a busca. Por fim, eu gostaria de dizer que é muito comum aqui no Brasil, até na atividade acadêmica também, mas não só, na implantação de políticas públicas nos últimos 20 anos, houve um direcionamento, uma uniformização de políticas públicas, vem lá as equipes do Banco Mundial, do PNUD, eu conheço bem esse povo todo, e vem com todas aquelas fórmulas, né, tudo certinho, engravatadinho, os modelinhos, né, e um deles que a gente acabou importando e que teve muita penetração na atividade acadêmica também, é o conceito do multiculturalismo. O Cultura Viva trabalha com o conceito oposto do multiculturalismo. O Brasil não é um país multicultural, e que bom que não seja. O Brasil é um país intercultural. O multiculturalismo ele pode até representar um avanço para a sociedade, sobretudo de origem anglo-saxã, que eram bastante intolerantes. E agora passaram a ser um pouquinho mais tolerantes, mas nem tanto. O grau de tolerância que se pratica nos Estados Unidos, no Reino Unido, é no máximo o respeito de cada um no seu espaço, sem que ocorra essa mistura. Aqui no Brasil, por nossa história, né, nós reunimos todas as humanidades por cá e assim nós fomos nos interpenetrando. Não vou entrar na questão de como foi isso, como foi a escravidão, como se maltratou os imigrantes pobres que vieram para cá no final do século XIX, começo do XX e tudo mais, mas houve uma interconexão dessas culturas todas que faz com que nós sejamos muito mais um país híbrido, um país que vai se fazendo constantemente, que gosta de ir se fazendo, gosta da mistura, se realiza na mistura. A mistura é bela, é uma boa floresta inclusive, quanto mais rica é uma floresta, quanto mais diversa ela é, e assim o Brasil é. Cultura viva é a cultura que o povo faz. É um entendimento de que se promove a cultura num sentido inverso, não de cima para baixo, não a partir de um padrão civilizatório, de um padrão de reconhecimento, de canonização daquilo que é a cultura definida como tal, mas é algo que se estabelece num ambiente de liberdade. E acontece em rede, a partir da potência da própria gente, das pessoas, porque quem faz cultura é a sociedade, são as pessoas, não é o Estado. Nem o mercado estandartiza a cultura, mata a cultura, coisifica a cultura. Por isso eu sou muito contrário a esse conceito de economia criativa, inclusive. E o ponto de cultura, ele é a sedimentação desse fazer cultural no território, junto às comunidades. Pode ser uma comunidade territorial física ou temática, como uma comunidade de cultura digital, mas sempre a sedimentação no território. O ponto de cultura funciona como uma micro-rede, então, que atua no território, agregando um conjunto de fatores, como um atrator. Intermediário a isso, há mesorredes, redes intermediárias, temáticas, que podem se dar por linguagem, por identidade ou por atuação em território, né? Mas aí um território mais amplo, abrangendo um conjunto de pontos de cultura. Esses são os pontões de cultura. E a Cultura Viva, e também, junto com a atuação desses pontões de cultura, há um conjunto de ações. A ação griot, para a cultura tradicional, transmitida pela oralidade, as rezadeiras, os mestres de capoeira, um mestre de taiko também, que faz aqueles tambores enormes japoneses, né?
todos levam o nome de griot. Griot vem da África, né? São os contadores, vem ali da África subsaariana, do Mali, do Senegal. A palavra vem de gritadores, do português, e eram as bibliotecas vivas na África, né? Então nós vamos resgatar esse saber, que não é um saber acadêmico, mas é um saber muito profundo também. E ou ação com jovens em atividade cultural, ou cultura e saúde, ou interações estéticas, ou economia viva. Interações estéticas seria o envolvimento de artistas profissionais desenvolvendo trabalho nos pontos de cultura. Aí se dá, digamos, essa mesorrede. E a macro-rede seria exatamente o Cultura Viva. Foi sendo feito pelo fluxo. Na verdade, exatamente pelo fluxo. Cultura é fluxo também, que eu não disse no início. É vida, né? Por isso é a redundância do nome, que não é tão redundante assim. E ela se deu da seguinte forma. Há que entender o contexto da vitória do presidente Lula. Não do ponto de vista político partidário, mas do ponto de vista simbólico, teve um grande efeito para a cultura brasileira a vitória do presidente Lula. Pela primeira vez, uma pessoa com a história do povo, com a cara do povo, ocupou a principal cadeira da República. Isso fez com que as pessoas acreditassem mais nelas mesmas. E que é também resultado de um processo de algumas décadas antes, em que uma série de iniciativas populares foram florescendo de forma subterrânea, não só no campo da cultura, no campo da habitação, solidariedade popular no geral, enfim, autoconstrução e uma série de outras coisas. Isso foi muito bem sintetizado com a vitória do presidente Lula. Havia um desejo dele da descentralização da oferta de bens culturais. Ele pediu isso para o ministro Gilberto Gil, em 2003. No entanto, a solução encontrada, ela priorizava o fluxo, a construção de uns centrinhos culturais pré-moldados, chamados de BAC, Bases de Apoio à Cultura. Elas eram todas, tinha até um nome meio militar, né? E elas eram todas iguais, né? E seriam instaladas em periferias, pequenos municípios, em favelas, enfim. E isso acabou não dando muito certo. Gerou inclusive uma crise no governo, na gestão do Gilberto Gil, no final de 2003. O secretário saiu, outros secretários, dirigentes do ministério também saíram. Foi uma crise grande. Eu não estava no governo nessa época. Aí a secretaria ficou 6 meses sem secretário e esse projeto ficou um tanto quanto paralisado. Mas era a menina dos olhos do presidente Lula. Ele tinha visto a maquete, tinha gostado, enfim. Até que chegaram a mim. Eu fui para o ministério não exatamente por uma negociação política partidária. Na época eu até era afiliado ao PCdoB. Minha formação é comunista, marxista, mas hoje eu entrei no ambiente do candomblé, dos xamãs, né, Davi Yanomami, junto com os Axaninca. E hoje eu vejo as coisas também de uma forma um tanto quanto mais ampla, né? Mantendo alguns traços também na minha formação, mas só para localizar. E o Gil leu um livro meu, que na verdade ainda está para ser editado, que foi entregue por um amigo, que era a minha dissertação de mestrado, que era Na Trilha de Macunaíma, que inclusive deu a base para a construção, o estudo que eu fiz sobre o modernismo, sobre o ócio e sobre o pensamento do Mário de Andrade, foi a base constitutiva para apresentar, para consolidar a proposta do Cultura Viva. Ele gostou, pediu para que me entrevistassem, foi o Juca Ferreira, que na época era secretário executivo, mais o chefe de gabinete do Gil, que me chamaram para Brasília, eu fui, fiz uma entrevista. Aí voltei para casa, ninguém me falou nada, eu já fiquei até meio bravo porque eu tive que usar milhagem. Falei, nunca mais eu faço isso na vida. Próxima vez que quiserem me entrevistar, que mandem a passagem. Verdade. Porque levou uns 3 meses. Até que um dia me ligam e dizendo,
assume aqui no dia seguinte. Na época eu trabalhava como diretor de lazer e promoções esportivas na Prefeitura de São Paulo, né? Aí eu me encontrei, foi assim mesmo, ligaram no dia seguinte eu encontrei com o secretário executivo, 2 dias depois, acho que era uma quinta, sexta, numa segunda-feira eu já estava em Brasília, pedi a exoneração aqui da Prefeitura de São Paulo e cheguei lá, sem a nomeação ainda, né? Tá definido, mas demora às vezes uns dias para sair no Diário Oficial. Estava ficando no hotel, tudo mais, já comecei a trabalhar, né? O problema é que, vejam, eu tinha entrado sem um respaldo partidário. Eu não conhecia o ministro Gilberto Gil. Só fui conhecer 20 dias depois de ter saído minha nomeação no Diário Oficial. E eu não concordava em nada com o projeto que eu tinha que implantar, que eram essas BACs. Isso porque eu já tinha sido secretário de Cultura uns 14 anos antes, e de 90 a 92 em Campinas, e tinha tido uma outra experiência, que também foi sendo feita. Foi bom que eu era bem jovem, tinha 29 anos na época, cidade relativamente grande, né, Campinas, hoje tem mais de 1 milhão de habitantes, então isso me fez também experimentar coisas sem vir com fórmulas, sem vir com aqueles modelos, eu ia fazendo, né? E fiz coisas bem interessantes, né? E que deram muito resultado. Uma delas foi a experiência de ponto de cultura. Na época levava o nome de Casa de Cultura, mas um pouco antes nós tínhamos utilizado o nome Ponto de Cultura como um espaço de um ponto de recepção e radiação de cultura. Na época, como eu falei, eu era muito jovem, né, falando na Secretaria de Cultura de Campinas. Eu achei que o trabalho era irreversível. Nós fizemos em 13 lugares, em garagens, em espaços comunitários, com empregadas domésticas sendo orientadoras de leitura e montando biblioteca 18 quilômetros do centro da cidade, em bairros distantes. Eu me lembro até algo que me tocou muito, é que o trabalho deu muito destaque, não só nessa área, mas em programação cultural geral, uma série de outras coisas. E até a Veja fez uma matéria de 5 páginas, porque era um período que o contexto da política cultural brasileira estava muito refluído, era o governo Collor, e Campinas se destacou, tinha estreias nacionais de grandes peças de teatro. No resto do Brasil está bem ruim, mas Campinas está muito bom. E eu achei que era o máximo, né? E eu me lembro que a jornalista ela me perguntou, mas e você não tem receio de com a mudança de governo isso não pode se acabar? Aí eu, do alto da minha confiança, na época eu tinha 31, eu disse, não, esse processo é irreversível, a comunidade já se apropriou dele todo, né? Tá todo confiante. Passou 6 meses, mudou o governo, mudou a ênfase e o trabalho foi se esvaindo na burocracia, foi morrendo, não que acabou de vez por decreto, mas mesmo essas casas que eu tinha uma confiança maior de que era algo mais sólido, com mais enraizamento, demonstraram que não tinham. Bom, passou quase 15 anos, o destino me deu uma nova chance agora para fazer isso em escala nacional. Foi aí que eu escrevi muito rápido o projeto, o Cultura Viva, assim, em 2 noites, no hotel, não tinha sido nomeado ainda secretário com objetivo, justificativa, descrição, estratégia, metas, custo, e apresentei para o ministro. Pensei, é melhor eu fazer assim e propor o oposto, o que eu quero fazer, do que ter que fazer algo que eu sei que não vai dar certo, que eu não vou querer fazer. Se for o caso, já nem assumo, né? E eu acho que eu não tinha me exonerado de São Paulo ainda. E estava indo, né? Mas estava meio intermediário ainda. Então, acabou dando certo. Primeira conversa com o Gil, ele falou, mas cultura é isso, né? É o fluxo, né? Só que no primeiro momento, ele também coincidiu com o discurso que ele tinha feito no início do governo, na posse dele, que ele falou do doim antropológico. Não sei se vocês
se procurarem, pegam esse discurso. Doinha irá ao ponto, liberar energia. E o ponto de cultura é isso. Se bem que o nome vem mais de um conceito matemático, que eu tirei do Arquimedes, né? Dá-me um ponto de apoio e uma alavanca, que são as ações, e o ponto é o ponto de cultura sedimentada, e eu moverei o mundo. Esse, na verdade, é uma política pública construída a partir de um conceito matemático. E aí deu certo, só que a orientação não era trocar a BAC pelo ponto de cultura e pelo Cultura Viva, mas tocar os dois em paralelo. Aí, com um certo jeitinho macunaímico, o Cultura Viva foi crescendo muito rápido e as BACs foram evidenciando suas limitações. Era projeto caro, 2 milhões de reais para a estrutura, não tinha previsão nem quem ia pagar a conta de luz, manter a limpeza, para programação menos ainda, não havia recurso. Aí observando, inclusive, para vocês saberem, o valor de transferência do Ponto de Cultura nasceu assim. Eu estava lá observando a maquete, o projeto, né? Falei, mas olha só para pagar um segurança, um posto de segurança, vai dar uns 5 mil por mês. Na época era isso, né? Não um funcionário, mas o serviço, né? O que os grupos culturais não fariam se recebessem esse dinheiro? Aí, então ficou 5 mil por mês cada ponto. Valor que está defasado hoje, porque já devia ter um reajuste aí. Tem aí uma inflação de uns 70% no período e merecia ser alterado. Houve uma mudança, eu até escrevi um artigo sobre isso, é quase que meu artigo final sobre o tema, porque eu me envolvi muito nesse trabalho, sabe? É difícil, eu me joguei no trabalho, como não só por uma opção política de militância, mas também teórica. Se a vida é fluxo, se a construção do Cultura Viva é um programa com base fenomenológica, né? Construção dos conceitos a partir da experiência, né? Aí pega Heráclito, Hegel, Husserl, na fenomenologia e tudo mais, e você sabe que tem nos exercícios de filosofia há um que é assim: jamais pode observar um rio, porque suas águas nunca serão as mesmas. Depois, jamais pode entrar num rio, porque quando você entra no rio, é o seu corpo dentro do rio, então o rio deixou de ser rio. Hoje até na ciência, na física quântica, se percebe isso, que um corpo, não existe a separação do observador, do cientista e do seu objeto. Ele interfere, até do ponto de vista físico. E eu acredito nisso. E eu me joguei também, então eu me inoculei nesse processo, né? Me dediquei muito, assim, trabalhar 14 horas por dia, 40 dias seguidos para ter um dia de folga. Não fiz isso como nenhum sacrifício absurdo. Claro que foi muito pesado, mas eu fiz porque eu acreditei nisso e era necessário fazer. Tínhamos 5 funcionários, a secretaria começou com 5 funcionários, um orçamento de 5 milhões de reais só para o Brasil todo, era menor do que o que eu tinha aqui como diretor de departamento em São Paulo. E depois chegou a um tamanho grande, mais de 100 e tantos milhões por ano de investimento, mais de 3 mil pontos de cultura nas mais variadas áreas, em 1.100 municípios, atendendo 8 milhões e meio de pessoas em atividades gerais, pelo menos indo a algum evento, algum encontro, atividade, 900 mil em atividade regular, em um grupo de teatro, um coletivo de audiovisual, de cineclube, coisas assim, 900 mil pessoas no Brasil, e 33 mil pessoas trabalhando, metade voluntária e metade remunerada, com remuneração pequena. Mas é justo que o mestre de capoeira receba ali seus 500 reais por mês. Ele já faz gratuitamente, porque o povo brasileiro é muito solidário. Mas se ele puder ter alguma remuneração, ele vai fazer em melhores condições, né? Então esse é o quadro. Foi uma pesquisa do IPEA em 2009. Digamos, esse foi o topo do programa.
eu já entrei pensando em administrar a minha saída, até pela experiência que eu tinha em Campinas, tive em Campinas. No entanto, eu diria que foi um choque, sobretudo com a mudança de governo. A orientação no governo da presidenta Dilma, aliás, eu penso que hoje não teria espaço nem para pensar um programa como Cultura Viva. A orientação é muito técnica, é um governo do PowerPoint, sabe? Muito técnico. Isso é muito ruim, porque perde a alma das coisas. E está tudo sendo muito enquadrado em indicadores, em índices objetivos, e o Cultura Viva é a subversão disso, porque é uma proposta de o Estado de baixo para cima, que em política pública agora se fala aí pelo mundo, né? From bottom up, né? É esse processo. Mas o Brasil foi quem mais aplicou nessa escala, não é porque eu fui o responsável por pensar, construir, mas faz 2 anos eu circulo muito aí pelo mundo afora. O Brasil, o programa Cultura Viva é o programa de maior escala no mundo, não de política pública, em qualquer política pública, não só de cultura, a aplicar esse conceito de baixo para cima, ou de Estado-rede, que seria uma fusão do conceito do Manuel Castells, de Estado-rede, com o Estado ampliado do Gramsci. O Cultura Viva, do ponto de vista de política de Estado, ele é essa fusão, Estado ampliado e Estado-rede, né? E o programa feneceu. Hoje não houve como se fazer um discurso contrário ao programa, porque ele ganhou um amplo reconhecimento no Brasil e internacionalmente, por organismos internacionais. A ONU, por exemplo, colocou como uma das 20 práticas de cultura mais referentes, né? E eu li as outras 19, a com maior escala é o Cultura Viva. E hoje o programa está em 11 países, 4 em campanha, 4 dos quais abraçaram o programa como política governamental e política pública. A Costa Rica, a Colômbia, o Peru e a Argentina, e agora mês que vem a Bolívia também entra com uma lei. Vai haver um congresso latino-americano da Cultura Viva em La Paz, muita gente, tudo mais. E aqui nós vemos um paradoxo, que o programa ele foi fenecendo. Hoje ele está reduzido a algumas centenas de pontos de cultura que efetivamente recebem o recurso. Porque na planilha pode até dizer 3.542 pontos, né? Esse pessoal gosta do número exato. Eles... tudo falseado, né? Mas é tudo assim. Mas é na planilha, porque só vale se um ponto recebeu o recurso. Se aqueles 60 mil reais anos chegaram na ponta, viraram um violino para uma criança estar tocando, viraram um lápis de cor, uma caneta, um papel. Se não virou, não é nada. E o que ocorre hoje é isso. A centena, aqui em São Paulo mesmo, a partir de abril, havia uma rede com 300 pontos de cultura em 180 municípios e que foi extinta. E foi extinta, e veja o outro paradoxo, não por ação do governo do Estado, que até seria um governo de oposição, mas que agiu muito corretamente e de forma muito eficiente com os pontos de cultura e que tinha até previsto orçamento para o programa no ano passado. Mas como o MINC não apresentou a contraparte deles, eles usaram outra coisa e hoje se extinguiu essa rede, uma rede potente e assim por outros estados, né? Eu diria, nesse artigo que eu escrevi, que tá para ser publicado, né? E que é meio... eu falei várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas é quase como uma virada de página minha também desse processo. Eu estou querendo pensar em outras coisas, né? Porque foi algo muito intenso, né? Já faz 3 anos que eu estou fora do governo e eu continuo tratando esse assunto. Então, eu analiso, né? Como se deu nesse contexto e chego muito a essa conclusão. Se o Cultura Viva e o Ponto de Cultura tem por objetivo principal a emancipação ela pressupõe a perda de controle. Mas notem, a lógica do Estado
é o controle. Então era um programa que subvertia essa lógica de Estado. Num contexto de um governo em que domina o império da técnica, e da técnica como se fosse algo neutro, né? Técnica como normas, gestões, leis e tudo mais, a técnica não é neutra. Ela é sempre uma ferramenta que atende alguém, mas em que impera isso hoje em dia é algo que nem como um relampejo, nem como uma pesquisa e desenvolvimento de um ponto fora da curva, não é admitido um programa como esse. Então ele volta, o que volta a acontecer como políticas públicas com ênfase, que nem estão sendo bem executadas, né? No Ministério da Cultura, continua isso, inclusive com a atual ministra, ex-prefeita Marta, de novo a construção dos predinhos, o de cima para baixo. Eu vejo, no entanto, a academia, né, eu tenho formação acadêmica, né, fiz graduação em História na Unicamp, especialização pós na PUC de São Paulo, em Administração Cultural. Foi o primeiro curso que houve no país, foi quando criaram o Ministério da Cultura, na época do Celso Furtado, aí eles se preocupam em criar cursos para gestores. Eu sou funcionário de carreira em Secretaria de Cultura já há 35 anos, então eu fiz esse curso, depois fiz mestrado na Unicamp, mas não tenho uma carreira acadêmica, até por discordar de alguns aspectos aí, né? A academia ela é muito unidirecional. Eu creio que todos vocês devem ter estudado Bourdieu, né? Mas eu não sei quantos estudaram Mário de Andrade a fundo, nos currículos. E não sei quem estudou em História, meu curso de História, Zé Bonifácio de Andrade, eu fui ler Zé Bonifácio de Andrade agora. Não tive, e fiz um ótimo curso de História, que era na Unicamp. Que é um grande pensador do Brasil. Ele falava da amálgama, né? Uma boa síntese. A cultura brasileira é uma amálgama. Ele já falava isso há quase 200 anos atrás, tá certo? Mas a gente prefere importar o multiculturalismo. Então a universidade ela é um meio muito forte de colonização. Foi assim na América, o Brasil até não teve universidade, mas na América Espanhola as universidades foram criadas logo no século XVI, né? Há que descolonizar as nossas mentes e os nossos corpos também. Se a universidade tiver essa postura de se descolonizar, de pensar por ela própria, de construir um pensamento próprio, a partir dos nossos referenciais, não negando todo esse conhecimento universal, mas absorvendo o conhecimento dos griots. Por que não levar um griot para a gente conversar na universidade? Por que não trazer esse saber popular para a universidade? Se ela fizer isso, eu acho que pode acontecer uma boa parceria e uma boa forma de reprodução. Se ela não fizer, se ela continuar com as suas verdades acabadas, normalmente reproduzindo um sistema de conhecimentos já totalmente fechado, aí ela não vai cumprir o seu papel. E veja que é assim, escrever uma tese, uma dissertação, um TCC, vocês logo vão fazer, você vai ver que você tem que pegar um referencial único e trabalhar naquele referencial só a partir de citações. Isso nas ciências humanas é assim. Isso não é ciência. Isso é formatação de pensamento. É errado, porque o pensamento ele só progride se ele tiver diálogo, inclusive com opostos, com antagonistas, que não são somente os acadêmicos. Você pode ter um referencial na música, na cultura popular, nas tradições, que pode dialogar perfeitamente com um grande pensador da Sorbonne, não há problema nenhum nisso. Mas aqui, quando você sai desse formato, você acaba não tendo espaço. Então, essa é a postura que eu penso. Sempre é por edital público, sempre foi assim, não é?
E o edital, ele não define o que deve ser feito, mas ele é até uma brincadeira que a gente faz entre o dispor e o impor. A gente dispõe, dizia quanto era o valor e cada grupo apresentava a sua solução, cada qual do seu jeito, né? E coisas maravilhosas. Rede de cineastas indígenas, cada projeto, eu descrevo muito disso no livro, né? Até uma combinação literária, né? Mas já faz alguns anos que não há edital para seleção de pontos de cultura. Como um ponto é por um período de 3 anos, a maioria desses tem paralisado. Eu espero que se retome em algum momento, né? O grande problema é de que o Estado não está preparado para dialogar com o povo, sobretudo na condição de protagonista. Até tem avançado numa relação de acolhimento, de demandas da sociedade, mas mantendo uma relação de dependência, de assistencialismo e paternalismo. Por quê? Porque o foco das políticas públicas sempre está na carência, na falta, e não na potência. Ponto de cultura é potência e origem Spinoza. Veja, eu falo de não seguir o pensamento acadêmico fechado, mas todo o programa tem uma série de referências muito significativas, como Spinoza também. E eu diria que esse é o grande limitador. O que isso aconteceu? Nós conseguimos iniciar o programa, invertemos inclusive a lógica de seleção. Normalmente a seleção de um projeto cultural, seja ele qual for, ela passa por 2 etapas, a técnica e a de mérito. Na técnica, 70% morre. Ou seja, 70%, 80% dos projetos apresentados no Brasil todo, que envolve uma energia de muita gente, sonho, trabalho de anos, muitas vezes, sequer são lidos. Por quê? Porque uma certidão, ela venceu num dia, o avaliador viu lá, venceu ontem, pá, vai para um arquivo que nunca mais será lido. É assim que ocorre. Na seleção dos pontos de cultura, eu tomei uma decisão inversa, de primeiro ler o projeto e depois ir tentando resolver essas deficiências técnicas. Isso foi bom, porque pôde acolher projetos mais vivos, né? E chegamos lá em Arco Verde, foi o primeiro ponto de cultura do Brasil, no interior de Pernambuco. Chegamos em Nova Olinda, na Chapada do Araripe, em Marechal Thaumaturgo, na fronteira com o Peru, no Acre, subindo o Rio Amônia, 3 horas de barco para chegar na terra dos Axaninca. Teve lá um ponto de cultura. Esses projetos não seriam nem lidos. E provavelmente aquelas ONGs, todas certinhas, com seus advogados, seus consultores, iam mandar aqueles projetos, aquela mesma formatação, sem vida, sem nada. Então, nesse ponto, foi bom. Mas, por outro, à medida que o programa foi crescendo, na hora da prestação de contas, essas entidades tinham limitações também nesse domínio técnico. O correto seria fazer uma lei que tratasse a transferência de recurso para essas entidades de uma outra forma, em que a prestação de contas fosse feita não pelos procedimentos, que a tradição ibérica que nós temos no Brasil, na América Latina, é tudo carimbo, né? E que a gente aí absorvesse mais a tradição anglo-saxã, também não sou contra, não sou xenófobo, só no multiculturalismo eu dei uma bronca. Mas a tradição anglo-saxã de administração pública é de cobrar por resultados, ela é mais prática. A gente poderia fazer a mesma coisa, o que importa? Se os meninos lá da favela da Mangueira, do Cartola, estou dando um exemplo concreto, o projeto deles era ter 40 garotos montando meninos e meninas, numa orquestra de violinos, junto à Mangueira, né? Porque para ver, né? Não é só a escola de samba, eles queriam a orquestra de violinos lá. O que interessa ao Estado? Saber se houve a orquestra de violinos, se os violinos estão lá, se a garotada toca, se a orquestra foi montada, ou como foi cada procedimento de uma microcompra de R$500, de R$422, e glosar uma despesa porque não bateu a conta de centavos.
é até mais custoso para o Estado, porque a gente tem que entender que é um microfinanciamento, são pequenos financiamentos, 5 mil por mês. Isso faz muito. Por quê? Porque é investimento direto. Então, tinha que inverter isso. Mas não houve tempo para fazer no período que eu estava no Ministério. E nem era a prioridade do Ministério, que tinha uma série de outras leis à frente. Eu imaginava poder apresentar isso como lei no Legislativo. Até sair candidato a deputado, acabou não dando certo, mas esse era meu objetivo. E aí agora a deputada Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, ela assumiu a lei e a lei tem tramitado no Congresso e que vai trabalhar nessa linha. Espero que seja aprovada. Em outros países tem corrido bem. Em Medellín, por exemplo, já tem a lei aprovada, uma lei municipal, Cultura Viva. Na Argentina está bem adiantado, está indo. Eu dou exemplo no meu livro contando uma história da Bete de Oxum, de um ponto de cultura em Olinda, em que aquele terreiro que sempre foi fechado pela polícia, né, e sempre foi perseguido, certa vez chegou a polícia ali para fechar a atividade do ponto de cultura, que é num terreiro que tem uma rádio comunitária, tem uma série de atividades. Acho que, não sei se vocês viram o filme O Rosto no Espelho, vocês poderiam acessar o YouTube, é um filme dirigido pelo Renato Tapajós, e ele dá esse quadro aí dessas experiências de ponto de cultura. E a Bete, O Rosto no Espelho, pode pôr o nome no YouTube, O Rosto no Espelho, o diretor é o Renato Tapajós, filme de 1 hora. Bem bacana. E a Bete de Oxum respondeu, mas o que vocês estão querendo? Nós somos pontos de cultura, reconhecidos pelo governo federal, veja aqui o nosso banner. E ela conseguiu reverter. Na verdade, o empoderamento ele se dá por essa combinação entre protagonismo e autonomia. Protagonismo é falar na primeira voz. A autonomia é ter os meios para desenvolver os seus desejos a partir de você mesmo. Então, quando houve isso, que se dá, por exemplo, havia um único ponto obrigatório a todos os pontos de cultura, que é o estúdio multimídia. Para quê? Para que tenha um equipamento para gravação musical, para que tenha uma pequena câmera de vídeo, para que consiga 3 computadores operando como ilha de edição em software livre. O desenvolvimento da cultura digital também foi um componente importante para esse processo de autonomia. E quando isso se dá, você começa a subverter relações de poder. Você imagine, 60 mil por ano, né? Mas chegando lá em Arco Verde, município que provavelmente é o mesmo grupo que domina a prefeitura há 100 anos, e aí os meninos ocuparam uma estação de trem e o projeto era com indígenas, quilombolas e sem terra, e mais uns meninos da universidade. Até imagina, é a terra da maioria dos meninos do Cordel do Fogo Encantado. Então aqueles maluquinhos que saíram de lá estavam voltando também para a cidade. Muda a própria relação de poder, eles podendo ter uma web TV, podendo fazer os seus projetos por conta própria, sem precisar depender da prefeitura. Então isso gera uma tensão muito grande, que é necessária, se a gente tiver a perspectiva da emancipação, né? Se a gente quer enquadrar, aí ela não cabe, ela tem que ser suprimida, né? E esse é o tripé, né? Então tem muito. O Cacique Aritana, eu assinei convênio com o Cacique Aritana, presidente do IPEAX, Instituto dos Povos do Alto do Xingu. Todos diziam para mim no Ministério, você tá maluco, procure uma ONG bem estruturada que vai fazer o convênio, ela pode repassar o recurso para várias aldeias e você vai ter muito menos problema. Mas eu não podia fazer isso, porque o princípio do programa era o protagonismo direto. O Aritana também não queria, porque ele já sabia o quanto essas intermediações em aquelas ONGs, não, deixa para mim, eu sou muito bonzinho, eu pego aqui os meus 5 milhões e eu repasso para vocês. Aí o dinheiro não chega na ponta. Então o Aritana também sabia disso. Ele queria fazer, levou 1 ano e meio para fazer o convênio. Levava 1 dia e meio
para ele sair da aldeia dos Axaninque e ir para Canarana, que era a cidade mais próxima, e onde tinha a sede ali, com um computadorzinho. Não, hoje tem computador na aldeia, conexão por satélite, uma série de coisas, depois que virou ponto de cultura. Mas levou 1 ano e meio para fazer o convênio. Imagine o que é prestar contas assim, o que é ele ir de barco pelo Xingu e ter que comprar óleo diesel a 3, 4 reais no meio do rio, porque ali é um barco que tem um tambor de óleo diesel e que vende óleo diesel para ele continuar na caminhada. Aí você vai prestar contas disso, aí o burocrata que não tem essa percepção da vida vai dizendo, mas está superfaturado, porque o óleo diesel custa R$1 e pouco, custa R$1 e pouco aqui em São Paulo. Lá custa de outra forma. Então tudo isso o Estado não se abriu para isso, deveria se abrir, mas houve um empoderamento muito grande. O que houve lá qual é a essência do projeto do Ponto de Cultura dos Yaulapiti? Reconstruir a língua, tinha acabado. Havia 5 falantes há 10 anos, 200 pessoas, o povo Yaulapiti, e 5 falantes. E para recuperar, foi uma estratégia dos irmãos Vilas Boas, um pouco antes, quando eles já estavam praticamente extintos, que foi fazer casamentos interpovos. Mas não é simples. O Xingu são 14 povos diferentes, de troncos linguísticos diferentes. Tem Gé, tem Tupi, tem Arawak, que é como se você pegar um tronco saxão com um latino. São idiomas totalmente diferentes. E eles foram cruzando, mas para recuperar tinha que ter um trabalho delicado. Aí da universidade, havia até uma moça que fazia linguística na Unicamp, que eu conheci lá, que tinha esse trabalho, né? O doutorado dela era a recuperação do idioma. Então, esse é o empoderamento. Agora, que coisa mais fabulosa que você regenerar um povo? Aí, com seus mitos fundadores, com suas histórias, com sua forma de interpretação do mundo, cosmovisão. Esse é o empoderamento, isso é o efeito de um ponto de cultura. Claro que aqui eu estou jogando num exemplo muito radical, em outros o efeito não é tão radical assim, mas ele é muito efetivo. No Campo Limpo, aqui em São Paulo, tem do ponto de cultura nasceu uma moeda solidária, o Sampaio, junto com a União de Mulheres do Campo Limpo, ele trabalha de ponto de cultura. Na cidade de Tiradentes, com pombas urbanas, eles começaram ocupando um armazém da Cobal, né, desativado, que era um ponto de crack, e de drogas, e de alta violência lá na cidade de Tiradentes. Hoje é um centro cultural belíssimo, magnífico, com teatro, com vida, vale a pena vocês visitarem, com biblioteca. Agora eles toda vez que eu vou lá tem uma obra nova, eles nem recebem mais o dinheiro do ponto de cultura, mas colocam assim como ponto. Então, e é grande, é enorme, são, sei lá quantos, uns 1000 metros quadrados, uma coisa, é um antigo supermercado, né? E isso, ao lado, para fazer uma comparação, ao lado a Prefeitura de São Paulo fez um Centro Cultural da Juventude, lá na cidade de Tiradentes. 24 milhões de reais. Eu fui há 2 meses visitá-lo. Não tem um teatro, é uma sala multiuso, porque essas pessoas acham, não tem um teatro. Várias salas de oficina, aqui vai ser a área de cultura digital. Não tinha um computador. Aí o diretor, que eu fui com eles agora, que eu fui dar um curso para eles de teatro, né? E que eles vão fazer uma peça de teatro, eu fui falar sobre memória e identidade, que é sobre lá, a cidade de Tiradentes. Aí aqui vai ser a sala de dança. Não tinha espelho e pior, não tinha professor de dança. Aí eu perguntei, custou 24 milhões, a gente tem que pensar nos preços, né? No custo da coisa. O ponto custa 60 mil. E aquela vida, aquela efervescência, a 10 quadras dali. E esse aí, quanto custava por mês para manter? Eu não acreditei, eu perguntei de novo para o diretor. R$1 milhão. Agora você imagine, 1 milhão para pagar lá segurança, para pagar limpeza, para pagar não sei mais o que. Não tinha uma pessoa.
Não tinha vida. Ah, aqui é a sala de cinema, que vai ter o cineclube. Era um data show bem chinfrinzinho. Só que as cadeiras, aquela coisa, e tudo com plástico. Quer dizer, ninguém... Inauguraram em dezembro, foi há alguns meses. Ninguém sentou naquele cinema. Isso é possível, mas é isso que a gente faz nesse país. Com esses 24 milhões, dava quanto? 100? 300 pontos de cultura. 300 não, 400 pontos de cultura seriam mantidos com esses 24 milhões. 400 pontos de cultura no Brasil seriam mantidos por ano. Agora, aqui também, e aí terminando, né? Vocês que estão se formando em política pública, os novos gestores de política pública têm que mudar a forma de perceber as coisas. Porque está errado ser dessa maneira. Está errado chegar achando que nós somos os detentores do conhecimento. E aí você, na verdade, está prestando um serviço para quê? Para a manutenção desse status quo. No máximo para um prefeito, para um presidente da República, ir lá descerrar a placa. Eu não inaugurei um ponto de cultura, foi mais de 3 mil. Eu me recusei a inaugurar ponto de cultura. Teve um lugar ainda que era, até por desgraça, na cidade que eu me formei, que é Campinas, eu sou de lá. O prefeito entregou um cheque para a rede de 18 pontos de cultura e fez uma solenidade. E me chamou para ir, eu me recusei a ir. E quando eu me encontrei uns meses depois com os pontos de cultura, eu disse para eles, que vergonha o que vocês fizeram! Eles nunca poderiam ter ido lá receber o cheque da mão do prefeito. Está errado. Por quê? Porque não é dádiva, é direito. Política pública nunca pode fazer as coisas desse jeito. Eu acredito que alguns outros lugares fizeram isso também. Então, isso é absolutamente indevido. Estou dizendo isso para ver que essa cabeça da submissão também só existe o opressor, porque o oprimido absorve o pensamento do opressor e ele se acha. Por quê? Porque essa doutrinação, colonização do pensamento, colonização do corpo, até no gestual. E ele se acha submisso, independente. Ele trata alguém que está num cargo público como uma autoridade. Nós não deveríamos tratar ninguém como autoridade, porque a autoridade é conferida, ela vem de baixo, ela é do povo. Devia tratar todo mundo, presidente da República para baixo, qualquer cargo. Servidor público, servidor serve, não se serve. Eu digo isso, não é um discurso, é uma prática, mas você veja que isso é construção de política pública que está relacionada à linguagem. Por quê? Porque é na linguagem que vai entrando na gente bem, sem que a gente perceba, a gente vai absorvendo isso, vai reproduzindo, até que um dia, até nós mesmos, estamos reproduzindo isso. É uma metamorfose que vai ocorrendo, inclusive partidos que eram progressistas, de esquerda, populares, eles viram reacionários, se corrompem totalmente. Você pega aí no México, para a gente nem citar a situação do Brasil, o PRI, Partido Revolucionário Institucional, nasceu da Revolução Mexicana. Zapata e Pancho Villa, claro que eles foram mortos antes, então eles não têm nenhuma responsabilidade nesse corrompimento. Foi o PRI, se você vai no Palácio do Governo, da presidencial, tem o mural do Diogo Rivera que conta a história da cultura mexicana, passando por Marx, por Lenin, uma maluquice geral, bárbara. Era assim há 60 anos atrás, virou a maior máquina de corrupção da América Latina. Ligada a tudo que é de pior, vinculada a sindicatos, as pessoas não têm sobrevivência assim, não conseguem pensar fora, porque aí tem um dirigente sindical controlando teu pensamento, tem um dirigente na escola controlando seu pensamento, ou você está no partido, ou você não arruma um emprego público, é um controle, ou você está vinculado a um vereador, a um político, ou você está fora do mundo. E isso virou o México, que agora o pessoal tenta mudar, né? Tem o zapatismo, tem uma série de outras coisas. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, eu tive um tempo no México
Fui várias vezes ao México e tive uma temporada em Chiapas. Foi um pouco antes de ir para o MINC. E lá eu vi também muita coisa dos pueblos zapatistas, inclusive tem uma frase que eles põem assim que eu gosto muito: aqui o povo manda e o governo obedece, na entrada, nos morros assim. Isso, um sincretismo também, mesmo religioso, um envolvimento com a cultura maia, isso me influenciou bastante no pensamento do Cultura Viva. Foi uns 6 meses antes de eu ter ido para o MINC. Agradeço muito ter tido essa oportunidade.